Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Voltando aqui para falar sobre a questão do gol de bicicleta do Gustavo Martins, porque eu decidi me dar folga no domingo, porque estava tudo muito recente, sábado foi muito estressante a jornada, adrenalina mil, eu de cara, pô, tenho que me dar o direito de daqui a pouco ali na praia, molhar o pé, tomar uma cerveja com os meus amigos e muita gente me marcando. E aí, não vai te posicionar sobre o... Então eu vou dizer o que vocês querem ouvir ou o que alguns de vocês não querem ouvir. Para mim o gol foi legal. Não, falei até mais cedo no debate raiz ou em qualquer outro debate. Não tem nada de jogo perigoso. Para mim o gol é legal, mas eu vou explicar didaticamente o porquê que eu chego a essa conclusão. Mas a gente precisa falar também sobre o Gustavo Quinteiros, tá? A gente não pode deixar o Gustavo Quinteiros de lado. Inclusive, eu acredito que diante da súmula que fez o Daronco, e o Daronco deixa muito claro que ele realmente atinge o jogador, eu tô chegando à conclusão de que ele vai ser, sim, punido. Mas o julgamento dele deve acontecer depois do primeiro clássico Grenal. Mas vamos falar sobre isso na sequência, porque eu acho que a forma assintosa que ele entrou chama atenção para algo que não é o que a gente quer do Quinteiros. Pelo menos eu quero do Quinteiros, o Quinteiros escalando o time bem. Eu quero do Quinteiros, o Quinteiros entendendo que ele tem que botar os melhores para jogar. Eu quero do Quinteiros que o Grêmio possa ser forte em casa, mas quando o Grêmio sai para jogar fora de casa, que o Grêmio tenha a mesma força. Até porque as finais do Campeonato Gaúcho, não vamos esquecer que o primeiro jogo é na Arena, mas que depois nós temos o jogo decisivo lá no Beira-Rio. E até sobre essa questão do gol, eu vou entrar diretamente, eu vou quebrar o protocolo do que normalmente a gente faz aqui no vídeo, para falar sobre o lance do Gustavo Martins. A regra, ela fala em jogo perigoso, né? E o jogo perigoso, como uma das tantas regras, são 17 regras no futebol. A gente costuma dizer que existem 18, que a 18ª é a regra do bom senso, que tem algumas particularidades das regras que elas são subjetivas, que elas são interpretativas, elas não são claras. O único ser humano na Terra que diz que a regra é clara é o bordão do Arnaldo César Coelho. A regra não é clara. Então o jogo perigoso ele pode ser visto de várias formas. Opa, por que se considera o jogo perigoso? Porque é o zagueiro indo de cabeça na bola e o atacante, no caso era o outro zagueiro do Grêmio, Gustavo Martins, vindo com o pé na bola. É um jogo perigoso, né? Porque com o pé tu vai ter mais força para acertar possivelmente a cabeça do adversário. E aí o jogo perigoso, ele deixa essa subjetividade. O jogo perigoso, ele não necessariamente tem que acertar o adversário. Então o gol do Grêmio teria que ser anulado. Eu respeito quem pensa assim, eu só discordo. Porque eu não vejo que o lance é tão claro, nem para um lado e nem para outro. O que fez o Anderson Daronco quando ele vai no VAR? O Anderson Daronco, nas imagens que são mostradas para ele no VAR, ele tem a interpretação de que não tem jogo perigoso. Porque o jogo perigoso seria uma disputa de bola. E a visão que eu tenho, que é a mesma do Daronco, é o Gustavo Martins acertando a bola e só depois o contato com o zagueiro. O zagueiro bate no Gustavo Martins. Se vocês olharem, tem uma parte do lance, que ela não é vista por muita gente. Por quê? Porque tu olha a jogada onde está a bola e ele acerta o pé na bola antes do jogador. Se tu olhar o lance por completo, quando o Gustavo Martins dá 2 passos para trás e faz o movimento de dar a bicicleta, o jogador, que acho que é o Mandaca, o jogador do Juventude, ele encosta no lado do corpo do Gustavo Martins. E quando ele encosta no lado do corpo do Gustavo Martins, o corpo do Gustavo Martins vai para um lado e naturalmente a perna vem para o outro. E aí tem o movimento da perna batendo na cabeça do Mandaca. Esta é a minha visão, eu respeito quem vê o lance e pensa diferente. Mas essa é a minha interpretação. Ele toca na bola e aí no movimento seguinte o corpo dele mexe porque ele é tocado embaixo. E aí a perna dele vai ao encontro, ele não chuta a cabeça do Mandaca. E outra, ele tá indo na bola com o pé e o Mandaca tá indo com a bola com a cabeça na direção. Sabe aquela regra que não se fala no futebol profissional, mas que ela vale em qualquer jogo? O cara grita assim, ele abaixou a cabeça. Por quê? Porque ele teve consciência de que o lance era perigoso e ele não se desfez da jogada. Ele resolveu encarar a jogada. Mas eu sei que muitos de vocês no outro lado da tela, nesse momento, estão discordando e estão me xingando. Não precisa me xingar. Dá para discordar. Agora, na minha opinião, não tem nada escandaloso. E se porventura não tivesse sido marcado, tivesse sido anulado, por exemplo, o gol, é óbvio que eu ia estar berrando, chateado, por ser torcedor do Grêmio. Mas não é um lance absurdo, senhores. Tem um lance absurdo no campeonato.
que é o pênalti escandaloso atropelado Monsalve no primeiro jogo contra o Juventude na Arena, que não foi marcado. O resto são lances difíceis, são lances polêmicos e que tanto vai ter gente defendendo de um lado ou para o outro. Mas nessa questão do Quinteiros, o Quinteiros deve ir a julgamento no TJD entre as duas finais. Esse primeiro jogo, naturalmente, ele está fora. Ele tem que cumprir suspensão. A questão que eventualmente ele venha a ser advertido verbalmente é por ter dado a entrevista no pós-jogo, porque o regulamento prega que tu não pode, a partir do momento que foi expulso, tu não vai para entrevista coletiva. Aí eu ouvi também e li na minha rede social o seguinte: não, mas o Roger foi expulso recentemente e ele deu entrevista. Não, o Roger não foi expulso. O expulso foi o Roberto Ribas, que era o auxiliar do Roger no Clássico Grenal, e o Roger tem que sair por causa do regulamento da federação. Então ele não tinha sido expulso, ele poderia dar entrevista normalmente. O Quinteiros não poderia dar entrevista. Mas por que ele deu entrevista? Porque a assessoria de imprensa, se não me engano era o Renan Jardim, o assessor de imprensa do Grêmio, presente no Alfredo Giacone, ele conversou com o delegado do jogo, que é o Marquinhos, da Federação Gaúcha de Futebol. Marquinhos, ele pode, o Marquinhos autorizou, e aí ele deu a entrevista. Bom, mesmo o Marquinhos autorizando, ele vai ser advertido, mas advertido, não tem punição para isso. Ele descumpriu uma regra, mesmo com a concordância de alguém que era o delegado do jogo da Federação Gaúcha de Futebol, mas, de qualquer maneira, ele infringiu uma regra, tá? Então, na questão do julgamento, é entre os dois clássicos. No primeiro, automaticamente, ele cumpre suspensão, e eu acredito que exista a possibilidade, caso ele venha a ser condenado, e eu acho que ele será condenado, o Grêmio também pode entrar, inclusive, com um efeito suspensivo, para que ele possa jogar o Grenal, trabalhar no Grenal segundo e depois cumprir isso, quem sabe, num gauchão futuro. Então são esses desdobramentos que nós ainda vamos saber. Mas, repito, o primeiro Grenal ele está fora, cumprindo a suspensão automática. Mas está na hora do Quinteiros começar a trabalhar um pouco melhor, tá? Eu acho que o Quinteiros errou, e errou demais, já falei várias vezes e continuo batendo na tecla. Ele não poderia ter tirado o Monsalve quando o Monsalve era o único meio em campo. Ele não poderia ter tirado o Bright White quando o Bright White estava dando ainda potencial de luta do Grêmio lá na frente. O Bright White é o melhor jogador em atividade no Rio Grande do Sul. Tu não tira ele a menos que ele esteja cansado pedindo para sair ou machucado. Do contrário, tu deixa ele em campo. Aliás, para mim ele tem que ser o cobrador oficial, inclusive de pênalti. Ou até o Volpe, né? Porque o Volpe bateu de uma forma nojenta, no bom sentido, como se fosse um camisa 10 cobrando pênalti. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.